boas-vindas a quem nos ouve a mais um The Deep Dive. Hoje, temos uma daquelas análises minuciosas que, francamente, prometem mudar a forma como a gente enxerga o nosso dia a dia profissional. Com certeza. Olá para todo mundo. É um prazer estar aqui para mais esta investigação profunda. Especialmente quando lidamos com gestão e liderança, né? A nossa missão nesta exploração detalhada hoje é descobrir o que realmente significa a tal da presença de palco. E é importante definir bem isso logo de cara. Exato. Porque, para deixar muito claro, nós não estamos falando de atuação teatral. Não, de forma alguma. Não é sobre saber se portar sob os holofotes de um palco de verdade ou, decorar falas para uma apresentação performática. O tema de hoje foca estritamente na realidade de quem atua como gerente de projetos e de programas. Sobre o mundo corporativo, como construir uma presença persuasiva, cativante e, acima de tudo, autêntica dentro desse ambiente. Isso. E as fontes que temos hoje são incrivelmente ricas e pragmáticas. Nós temos em mãos anotações detalhadas e materiais de um módulo profissional inteiramente dedicado à persuasão e à presença na gestão de projetos. O que já tira aquela ideia de que presença é só carisma puro. Exatamente. O objetivo central de mergulharmos nesses textos é entender como alguém pode transcender aquela ideia básica de ser apenas, digamos assim, um entregador de resultados. É a busca por algo maior. Queremos descobrir como atingir o nível máximo de respeito e influência na liderança. Como se tornar uma figura inesquecível que a equipe confia plenamente. E eu confesso que tenho uma curiosidade muito genuína sobre esse conceito. Por qual motivo específico? Porque o senso comum, muitas vezes, trata a presença de palco como um dom inato, sabe? Um carisma com o qual a pessoa já nasce. Mas o material que vamos analisar sugere que é algo muito mais metódico, muito mais estruturado. Sim, e o que chama atenção logo de cara nesses materiais é exatamente essa desconstrução do que pensamos ser a presença de palco e a liderança carismática. Não é mágica, né? Longe disso. No mundo corporativo, especialmente para gerentes de projetos que precisam coordenar equipes multifuncionais que muitas vezes nem respondem diretamente a eles, essa presença é o grande diferencial prático. É a ferramenta de trabalho deles. Precisamente. É a linha divisória exata entre um chefe que as pessoas têm que seguir por obrigação contratual e um líder que as pessoas querem seguir, por inspiração e respeito. Uma diferença gigantesca na prática. Enorme. Quando a pessoa que gerencia um projeto compreende a mecânica dessa presença, ela deixa de apenas atualizar cronogramas e passa a mobilizar vontades. E é por isso que vamos analisar isso de forma tão detalhada hoje. Porque é uma ciência por trás dessa construção de influência. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a nossa fonte introduz um modelo muito claro para explicar essa evolução. O modelo de Maxwell. Isso, o modelo do especialista em liderança John Maxwell, que descreve os 5 níveis de liderança. Funciona como uma escada conceitual que todo gestor precisa subir para alcançar aquela presença de palco irrefutável. E o primeiro degrau, o nível 1, é a fundação de tudo. Chamado de posição. O material descreve isso como o nível mais rudimentar, o ponto de partida. É onde as pessoas seguem o gestor apenas porque o cargo exige e o organograma manda. Ninguém segue por vontade própria ainda. É o famoso eu sou chefe e ponto final. Exato. E logo em seguida temos o nível 2, a permissão, onde a dinâmica já muda para os relacionamentos. Aqui as pessoas começam a seguir porque querem, porque gostam da pessoa. Já existe um vínculo de simpatia. Sim, mas o que eu achei realmente digno de nota nas anotações é a análise sobre o nível 3, o nível da produção. Sem dúvida. O nível 3 é onde a complexidade do mundo corporativo moderno se revela de verdade. O material detalha que neste estágio de produção, as pessoas seguem a liderança por causa dos resultados práticos. Dos números que ela traz. Isso, os resultados que ela traz para a organização e para a própria equipe. É aquele perfil clássico de profissional focado em entregas. Quem gerencia o projeto entrega no prazo, mantém tudo dentro do orçamento, apaga incêndios e resolve problemas complexos. É a pessoa resolvedora de problemas. Da influência. Mas é aí que o texto apresenta uma perspectiva que vai contra o senso comum. Ele descreve esse nível 3 como uma armadilha perigosa. Uma armadilha muito comum, por sinal.
O material aponta, até com certa frustração, que é extremamente comum que gerentes de projetos e programas estacionem no nível 3. E lendo isso, faz muito sentido se pensarmos na cultura corporativa atual, né? A cultura recompensa é exatamente isso. As empresas recompensam ativamente quem apaga incêndios. Se o gerente vira noites, pressiona a equipe ao limite, mas entrega o software ou a campanha no prazo, ele ganha o bônus. É aplaudido na reunião de diretoria. E ganha a fama de salvador da pátria. A própria estrutura das empresas cria a ilusão de que a produção é o topo da montanha. O que é fascinante aqui é exatamente essa análise sociológica do ambiente de trabalho. O nível 3 é sedutor porque oferece validação imediata. Porém, a fonte argumenta que parar aí é um erro estratégico a longo prazo. Porque a conta chega, certo? Chega e é alta. O líder de nível 3 frequentemente deixa um rastro de exaustão. A equipe entrega, mas pode estar à beira do burnout. É por isso que Maxwell instiga o avanço para o nível 4. Que é focado no desenvolvimento de pessoas. Exatamente. Segundo nossas fontes, a liderança aqui deixa de ser uma corrida exclusiva para bater metas numéricas. Trata-se de moldar, refinar e dar mentoria à equipe. A motivação muda. Muda radicalmente. As pessoas passam a seguir pelo que foi feito por elas em nível pessoal e profissional. O gestor ajudou a pessoa a evoluir na carreira, ajudou a superar uma deficiência técnica. Transformou membros juniores em novos líderes. É uma mudança de paradigma real. O foco sai da execução fria do projeto e vai para as pessoas que executam o projeto. E essa transição de focar em planilhas para focar em pessoas é o que, segundo o material, pavimenta o caminho para o estágio supremo. O nível 5. O nível 5, chamado de o pináculo. Este é o ponto onde o gerente transcende a mera gestão. No nível 5, as pessoas seguem a liderança por causa de quem a pessoa é. Pelo que ela representa. E pelo profundo respeito que inspira. E o texto frisa um detalhe muito importante: atingir o nível 5 não significa abandonar a cobrança por resultados do nível 3. Isso é crucial de entender. Os níveis se acumulam. A equipe segue por causa da posição, segue pelo relacionamento, segue pelos resultados concretos que a pessoa traz e pelo desenvolvimento pessoal que proporciona. É um pacote completo. Mas a verdadeira essência da presença de palco magnética é esse respeito consolidado no topo. A liderança se torna um modelo, alguém que transmite organicamente a mensagem de que se pode confiar na visão que está sendo proposta. Não é forçado. É a materialização de uma influência que não precisa ser gritada para ser sentida. E isso nos leva a uma quebra de expectativa muito interessante que o material propõe. Sobre o perfil desse líder, né? Sim. Quando falamos de alguém no pináculo, de um líder de nível 5, com presença de palco perfeita, a tendência automática é imaginar um estereótipo muito rígido. Aquele palestrante motivacional clássico. Geralmente pensa-se em alguém com um tom de voz dominante, postura extremamente extrovertida. O típico palestrante que domina o centro da sala e fala mais alto que todos. Mas as anotações do módulo destroem esse mito. O mito de que existe um único molde para a presença de palco eficaz. E fazem isso de forma muito fundamentada. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Para provar que a presença de palco no nível 5 não exige uma personalidade fabricada, as notas do módulo trazem 2 exemplos históricos bem documentados. Da presidência dos Estados Unidos. Exato. Abraham Lincoln e Teddy Roosevelt. E para deixar muito claro para quem nos ouve, a nossa fonte utiliza esses exemplos focando estritamente nos traços de liderança. Apenas na comunicação e na apresentação pessoal de ambos para gerenciar crises, mantendo total imparcialidade. O texto não entra em méritos ou visões políticas, de forma alguma. Foca apenas na mecânica da persuasão que eles utilizavam em seus respectivos projetos governamentais. Uma distinção fundamental para a nossa análise hoje. O contraste que o material faz entre esses 2 líderes é brilhante para ilustrar a flexibilidade da presença de palco. Os estilos não poderiam ser mais diferentes. Ambos são classificados pela fonte como líderes de nível 5, capazes de mobilizar nações inteiras e aprovar iniciativas dificílimas. No entanto, as abordagens deles eram opostas. Como o texto descreve Lincoln? O texto descreve Abraham Lincoln como alguém profundamente reflexivo,
muitas vezes melancólico, que utilizava a empatia gigantesca e histórias bem contadas como sua principal ferramenta. Uma liderança quase silenciosa. A presença de palco dele era construída sobre a capacidade de ouvir adversários ferrenhos e uni-los através de um pensamento cuidadoso. Pense em um gerente de projetos que resolve um conflito terrível entre os departamentos de TI e marketing apenas ouvindo ativamente e encontrando um terreno comum. É um poder silencioso. E por outro lado, temos o Roosevelt. O material descreve Teddy Roosevelt operando em uma frequência energética explosiva. Ele era expansivo, ruidoso, usava o que chamava de púlpito do valentão para persuadir através de força vital, entusiasmo contagiante e ação direta. E o detalhe que me parece o mais revelador nas anotações é a menção de que o próprio Teddy Roosevelt afirmava ter sido influenciado pela presença de Lincoln. Uma dinâmica fascinante. É contraintuitivo pensar que alguém tão vulcânico e expansivo busque inspiração na liderança reflexiva e poética de outra pessoa. Mas isso apenas reforça a premissa do texto de que não há um roteiro engessado. A essência do nível 5 permite estilos variados, desde que a pessoa seja autêntica. Se a tentativa for de copiar o perfil expansivo de Roosevelt tendo uma natureza mais analítica e contida como Lincoln, a presença de palco soará falsa e a credibilidade vai desmoronar na primeira crise do projeto. A autenticidade é a chave de ignição da presença de palco. O líder não pode interpretar um personagem no escritório todos os dias. O desgaste mental seria simplesmente insustentável. Ninguém aguenta atuar por muito tempo. No entanto, o fato de existirem perfis tão distintos levanta um dilema prático que o módulo aborda em seguida. Se a personalidade do indivíduo dita o estilo, como um profissional que está ouvindo a nossa análise hoje pode, de forma consciente, treinar e aprimorar a sua presença de palco, sem perder a própria essência? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta da fonte é um salto temporal bem inusitado. Voltamos para a Grécia Antiga para resgatar a tríade retórica de Aristóteles. Uma base clássica de persuasão. Pode parecer meio abstrato falar de filosofia antiga, mas o texto faz um trabalho formidável ao aplicar a tríade ethos, pathos e logos diretamente na realidade diária de quem gerencia cronogramas, orçamentos e equipes. É muito mais prático do que parece. Vamos analisar isso mais a fundo, porque trazer Aristóteles para uma sala de reunião moderna é uma manobra ousada do material. A tríade foca na credibilidade, que é o ethos, na emoção, que é o pathos, e na lógica, que é o logos. Como o material traduz isso para a mecânica da persuasão de um gestor? Começando pelo primeiro pilar, o ethos. Ele diz respeito a responder a pergunta fundamental por que a equipe deveria confiar nessa pessoa. E as notas sugerem que, no ambiente corporativo, essa credibilidade não cai do céu. Ela é forjada pelo histórico de entregas, pela ética de trabalho e principalmente pela forma tangível como a liderança demonstra que as costas da equipe estão protegidas. A sensação de segurança. Exato. É o gerente que assume a culpa de um erro diante do cliente, protegendo os desenvolvedores, por exemplo. Esse ato constrói um ethos indestrutível. Essa aplicação do ethos é o que cria a base segura. Sem ele, os outros dois pilares simplesmente desmoronam. O logos, a lógica, é talvez o pilar onde a gestão de projetos se sinta mais confortável de atuar. É a área dos dados. É a estruturação do argumento racional. O material discute que o logos é a capacidade de usar ferramentas corporativas, como gráficos de burn-down, matrizes de risco, análises de retorno sobre investimento, cronogramas no caminho crítico, tudo isso para construir um caso inegável. Não basta dizer precisamos acelerar. Exatamente. É preciso mostrar os dados que comprovam que, se etapa X não for concluída até terça-feira, o custo do projeto aumentará em 30%. Essa clareza racional é uma ferramenta de persuasão puramente lógica. Mas é no terceiro pilar que muitos profissionais analíticos falham, segundo as fontes. E feio. Que é o pathos, a emoção. E o material é muito inteligente ao não tratar emoção como sinônimo de choro dramático ou discursos motivacionais vazios. O pathos corporativo é a inteligência de ler a sala. Perceber o clima. Imagine uma sexta-feira no fim do expediente. O projeto está atrasado, o lançamento é na segunda-feira e a equipe inteira está exausta, olhando para a tela do computador com desespero.
O Logos diria para mostrar o cronograma atrasado. O que seria um desastre nessa hora. Mas o Pathos é a capacidade do líder de reconhecer o sacrifício, de se conectar com a frustração do time e de articular o porquê de estarem ali. E voltando ao estilo único de cada um, a forma como o líder expressa esse pathos varia. Depende muito da personalidade. Alguém mais contido pode demonstrar isso pedindo pizza, sentando junto e programando lado a lado em silêncio. Alguém mais expansivo pode reunir todos e fazer um discurso inflamado sobre o impacto daquele software no mercado. A intenção é a mesma. A presença de palco é o equilíbrio intencional desses três pilares: credibilidade, lógica e emoção. É o que podemos chamar de engenharia por trás do carisma. E o valor real do módulo que estamos analisando é que ele não deixa quem estuda apenas com a filosofia de Aristóteles ou com teorias abstratas sobre níveis de liderança. Ele aterrissa os conceitos. O autor condensa tudo isso em atitudes práticas. Baseando-se no modelo de nível 5, o texto fornece um guia de comportamentos e atitudes internas que um profissional precisa cultivar. E o ponto central é que a presença de palco externa, aquilo que as pessoas enxergam e admiram na sala de reunião, é apenas um sintoma dessas atitudes internas. O reflexo de quem a pessoa é por dentro. Quando analisamos as recomendações do material, não encontramos dicas superficiais sobre como gesticular com as mãos ou projetar a voz, mas sim sobre como calibrar o caráter do gestor. Então, o que tudo isso significa? Como colocar essa teoria em prática na próxima reunião de pauta? O texto detalha comportamentos muito específicos, e eu achei alguns deles bem contraintuitivos para o mercado tradicional. Quais chamaram mais a sua atenção? O primeiro comportamento que a fonte destaca é a necessidade de cultivar a humildade ao mesmo tempo em que se tem uma sede enorme de vencer. Com equilíbrio delicado. Há um paradoxo claro aí. O líder do nível 5, de acordo com as notas, é obcecado pelo sucesso do projeto, pela excelência e pelos resultados da organização. Mas ele não tem a necessidade de ser o herói da história. Ele direciona os aplausos. Ele direciona os holofotes do sucesso para a equipe. E essa humildade abre espaço para uma segunda atitude fundamental: a vulnerabilidade de pedir ajuda. O material afirma que não há quebra de presença de palco em admitir que não se tem todas as respostas. Pelo contrário, o material argumenta que a tentativa de parecer um super-herói infalível destrói o ethos, a credibilidade de Aristóteles que falamos. Destrói porque a equipe sabe que é uma farsa. Ninguém sabe tudo. Ninguém tem todas as respostas em projetos complexos. Quando a pessoa no comando diz abertamente, olha, temos um gargalo de engenharia aqui que foge do meu conhecimento técnico, preciso da ajuda de vocês para resolvermos, isso gera um engajamento imediato. Chama a equipe para a responsabilidade também. Mostra que o sucesso da missão é mais importante do que a preservação do ego do gestor. E essa vulnerabilidade caminha de mãos dadas com assumir a responsabilidade total, que é a terceira atitude. O texto sublinha que o verdadeiro líder toma a frente nas falhas e nos fracassos, criando um ambiente psicologicamente seguro, onde a equipe pode inovar sem o medo constante da punição. Isso faz todo o sentido no papel, mas o texto não pinta um quadro ingênuo onde tudo se resolve apenas com empatia. A próxima atitude recomendada é o cultivo de uma disciplina rigorosa. Aqui a cobrança parece forte. Há uma tensão interessante nas anotações. Ao mesmo tempo em que se fala em empatia profunda, pede-se uma disciplina quase militar com a gestão do tempo e das entregas. Porque no final das contas, um projeto precisa gerar valor. O nível 3 ainda está lá, sustentando tudo. A visão inspiradora do nível 5 não se concretiza sem o trabalho duro. A liderança precisa equilibrar a compreensão pelas dificuldades pessoais da equipe com a firmeza de manter os padrões de qualidade altos e os prazos alinhados com o objetivo da empresa. E essa firmeza e disciplina afetam diretamente outro ponto crítico que o material aborda, que é a alocação de talentos e a intolerância ao descompromisso. Essa parte foi dura de ler. O texto usa termos fortes ao dizer que líderes de nível 5 não toleram profissionais que o material classifica como slackers, ou seja, pessoas que estão apenas enrolando, se escondendo atrás do esforço dos colegas e que não têm compromisso com o resultado. A busca é incansável por montar uma equipe com pessoas que compartilhem a mesma paixão. Espera aí, mas isso me leva a questionar um aparente conflito nas anotações da nossa fonte. Se estamos dizendo que a essência do nível 4 e do nível 5 é o desenvolvimento profundo de pessoas e a empatia,
Como o material justifica essa tolerância zero com quem está descomprometido? É uma ótima pergunta. O instinto de um líder voltado para o desenvolvimento não seria justamente abraçar essa pessoa e tentar treiná-la até ela atingir o padrão? Parece haver um limite rígido de até onde a empatia vai. Como o material reconcilia a mentoria com a demissão ou remoção dessas pessoas? Essa é uma análise excelente e o texto faz uma distinção crucial para responder a isso. A diferença fundamental está entre a falta de habilidade técnica e a falta de caráter ou comprometimento. A intenção por trás da falha. Se um membro da equipe está atrasando tarefas porque não domina uma ferramenta ou porque está perdido no processo, o líder do nível 4 vai investir tempo, pagar treinamentos e dar mentoria. Há um foco total em desenvolver a pessoa. Mas e se o problema for outro? Se o problema é a falta de vontade crônica, a apatia tóxica e a recusa em se engajar com a missão da equipe, a postura muda. A fonte argumenta que não se pode injetar paixão em quem não quer estar ali. Faz sentido. E mais importante, o material ressalta que manter uma pessoa ativamente descompromissada na equipe é um desrespeito com os outros membros que estão dando o seu melhor. Proteger a cultura de alto desempenho e o bem-estar do time engajado exige remover o elemento que drena a energia do grupo. É uma proteção do ambiente, o que faz com que o grupo confie ainda mais na liderança. E isso nos leva à última atitude descrita no material, o imperativo de liderar com paixão genuína. O motor de tudo isso. O módulo enfatiza que, para quem atinge esse estágio máximo de influência, gerenciar não é apenas sobre o contra-cheque no fim do mês. Não é sobre riscar centenas de tarefas de um backlog de forma mecânica. É sobre o impacto. É sobre o impacto. A liderança busca conectar o trabalho diário da equipe com algo maior, deixando uma marca. Seja facilitando a vida do cliente final com um novo produto revolucionário ou melhorando os processos de sustentabilidade da empresa. E essa paixão é o que move os outros. Essa paixão autêntica é o fogo que alimenta o pathos, a emoção aristotélica que mencionamos antes, e que contagia quem está ao redor de forma inegável. Se conectarmos isso ao cenário geral da nossa exploração de hoje, a grande revelação das fontes é desmistificadora. Tira toda a mística, né? Mas buscam em cursos de oratória não é um truque de retórica. Ela é a manifestação visível da união de todas essas características. É um trabalho de base. O gestor que compreende sua equipe, fundamenta seus argumentos na lógica, constrói sua credibilidade liderando pelo exemplo, foca no desenvolvimento das pessoas e equilibra a vulnerabilidade com uma disciplina afiada, naturalmente projeta uma presença magnética ao entrar em uma sala. Não tem como esconder isso. As pessoas percebem a consistência entre o que é dito e o que é feito, e inevitavelmente passam a seguir essa figura até o topo da escala de liderança de Maxwell. Recapitulando a nossa jornada minuciosa de hoje, nós começamos desconstruindo a falsa ideia de que ser um gerente imponente se resume a dar ordens baseadas no crachá. O nível posicional. Passamos pela armadilha sedutora e muitas vezes incentivada pelas empresas de focar exclusivamente nas entregas técnicas e nos cronogramas, ignorando o custo humano, o perigo do nível 3. E o burnout que vem com ele. Através das fontes do módulo, vimos que o verdadeiro segredo de uma presença de palco transformadora exige o foco na construção de respeito, em equilibrar a credibilidade técnica com a empatia e na coragem de moldar talentos. O nível 4 e 5 em ação. Quando se internaliza a lógica, a credibilidade e a emoção e se aplica isso às reuniões de planejamento e às crises de execução, a rotina profissional muda de figura. A gestão de projetos deixa de ser apenas uma eterna cobrança por atualizações de status e passa a ser uma missão estratégica. Com um propósito maior. Uma missão que, além de garantir o sucesso financeiro da organização, promove um ambiente humano e de crescimento profundo para quem está envolvido. Isso levanta uma questão importante, uma provocação final para quem está nos acompanhando, baseada na lição histórica que o material nos trouxe hoje. Sobre Lincoln e Roosevelt. Vimos que não existe um único arquétipo de liderança de sucesso e que o estilo reflexivo de Lincoln funcionou tanto quanto a energia avassaladora de Roosevelt. Verdade. Se a eficácia real depende da autenticidade e não da cópia, qual é o traço distintivo, peculiar e inimitável na própria personalidade de quem nos ouve
que poderia se tornar a ferramenta de persuasão mais poderosa caso essa pessoa parasse de tentar se encaixar num molde tradicional e pasteurizado do ambiente corporativo? É um questionamento essencial para se levar para a próxima segunda-feira de manhã. Em vez de tentar soar com uma pessoa do lado, talvez o segredo seja refinar o que só a própria pessoa tem a oferecer de melhor. Chegamos ao fim da nossa exploração profunda de hoje. Eu agradeço demais a companhia de todas as pessoas que nos acompanharam em mais esta edição de The Deep Dive. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Que possamos todos avaliar nossos estilos e buscar com autenticidade esse mais alto nível de influência no ambiente profissional. Até a nossa próxima investigação.